Essa semana estamos comemorando o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, celebrado no último dia 18 de maio. O Movimento Nacional da Luta Antimanicomial começou com um grupo de trabalhadores de saúde mental, movimentos de trabalhadores de saúde mental. No final dos anos 80, esse grupo de trabalhadores se reuniu e criou o lema por uma sociedade sem manicômios. Eles lutavam pelos direitos humanos dos pacientes psiquiátricos, dos pacientes internados nos hospitais psiquiátricos, internados nos manicômios, onde uma série de violações aos direitos humanos foram cometidas. Esse movimento, então, representa um grande marco para a reforma psiquiátrica brasileira, que mudou completamente o modelo assistencial às pessoas que apresentam transtornos mentais graves no Brasil. A reforma psiquiátrica brasileira surgiu inspirada na reforma italiana, na psiquiatria democrática italiana, e tem como foco central a desinstitucionalização. A desinstitucionalização ela tem duas fases, duas etapas. A primeira, que é a deshospitalização, que é justamente a retirada que se deu aí com o fechamento de vários manicômios no Brasil, a retirada dos pacientes internados de longa data nos hospitais psiquiátricos e a substituição dos tratamentos e a substituição do tratamento por meio dos chamados dispositivos extra-hospitalares, sendo aí o principal deles os CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, que são referência, são a rede de atenção psicossocial, os chamados reordenadores da rede de atenção psicossocial. A função dos CAPs, então, é principalmente promover a reabilitação psicossocial dos pacientes com transtornos mentais graves e a inserção na sociedade. A inserção ou a reinserção do paciente, da pessoa com transtorno mental grave na sociedade. Então essa é a primeira etapa do processo da desinstitucionalização. Nós avançamos muito desde aí, o final dos anos 90, início desse século, com a Lei Paulo Delgado, promulgada em 2001, e várias portarias e leis que regulamentam a rede de atenção psicossocial, a rede de saúde mental pública brasileira. Avançamos muito, tivemos um avanço muito grande na assistência à saúde mental dos pacientes graves, mas é só uma primeira etapa que foi cumprida, que é justamente esse processo da deshospitalização. Mas a desinstitucionalização ela implica em outra etapa, na verdade. Ela implica, não basta a gente retirar os pacientes dos manicômios. Na verdade, a gente tem que derrubar os muros que nós temos dentro de nós mesmos. Os muros do preconceito, os muros da intolerância, os muros da segregação, que cada um carrega dentro de si mesmo. Então é só derrubando esses muros que a segunda etapa do processo da desinstitucionalização vai se completar. Porque enquanto a gente não fizer isso, enquanto a gente mantiver esses muros dentro de nós, a gente vai, sem perceber, de forma imperceptível, a gente vai acabar reproduzindo muitas das práticas manicomiais, muitas das práticas excludentes, segregadoras, discriminatórias que eram praticadas nos manicômios. Então a gente precisa, enquanto sociedade, derrubar esses muros internos, esses muros que nós trazemos dentro de nós mesmos. Esse muro da segregação contra o diferente, contra a pessoa considerada diferente. Na verdade, há uma certa ilusão, uma utopia da ideia de padronização, de homogeneização, que os seres humanos têm que ser iguais, têm que se comportar de modo igual. Na verdade, isso é uma utopia. Na verdade, a vida, desde sempre, o filósofo francês Henri Bergson vai dizer, desde sempre, a vida tende, na verdade, à diferenciação. Desde que nós nascemos, nós estamos nos diferenciando uns dos outros. Então, na verdade, uma grande utopia isso, essa ideia de que todo mundo, que o ser humano deve ser padronizado, homogeneizado. Então a gente tem que derrubar esses muros do preconceito, da intolerância, principalmente contra aquelas pessoas que divergem, que apresentam uma diferença mais radical com relação a uma norma inventada, uma norma criada enquanto média. Então a gente precisa ficar bastante atento enquanto sociedade, isso está presente em toda a sociedade, por isso que o segundo passo da desinstitucionalização
infelizmente ainda não foi feito, porque a sociedade precisa ter uma outra consciência, uma tomada de consciência maior, uma outra tomada de consciência para que realmente o preconceito, a discriminação e a intolerância sejam derrubadas. Se a gente não ficar atento, não derrubar esses muros internos dentro de nós mesmos, as práticas manicomiais, como eu disse, acabam voltando, mesmo dentro dos próprios CAPs, dentro dos próprios dispositivos extra-hospitalares, elas acabam sendo reproduzidas. Práticas da normalização, por exemplo, muitas vezes um medicamento mal indicado para uma criança, práticas que tentam, por exemplo, na infância, tentam enquadrar, tentam normalizar as crianças, enquadrar, fazer com que elas se ajustem a um ideal de funcionamento, a um ideal de comportamento, desrespeitando a singularidade daquela criança, as particularidades daquela criança. Então, se a gente não ficar atento, não derrubar esses muros dentro de nós mesmos, o manicômio acaba voltando pela porta dos fundos. E se a gente não ficar mais atento ainda, ele acaba voltando pela porta da frente mesmo, com os muros concretos, aprisionando todos nós. Então, é tempo de celebrar e é tempo de celebrar semana para a gente comemorar, para a gente celebrar, mas para a gente prosseguir nessa caminhada, na luta pela reforma psiquiátrica brasileira, dar esse segundo passo da desinstitucionalização, que é justamente derrubar os muros do preconceito, da intolerância